Olá, e aí, tudo bem com você? Então, hoje a nossa aula curta é sobre saúde e doença. E a primeira pergunta que eu quero tentar responder para você de uma forma assim bem simples, embora toda a minha resposta não seja fruto de algo simplista, né? Simples não é igual a simplista, certo? O que eu vou tentar responder nesses poucos minutos da aula curta é fruto de muitas leituras e muitas reflexões e muitos estudos, tá? Então vamos lá, vou tentar responder a pergunta seguinte: por que adoecemos? Por que adoecemos? Você vai me dizer o seguinte: ah, Luciana, porque tem um vírus, tem a bactéria, tem agora o Covid-19 que está infectando as pessoas e elas estão adoecendo. Ok, essa é uma perspectiva importantíssima, realmente. Nós adoecemos porque elementos, agentes externos invadem o nosso corpo e aí atacam os nossos órgãos, né, os tecidos e o funcionamento sistêmico do organismo, certo? Ok. Mas tem umas coisas interessantes que acontecem com algumas pessoas ou com muitas pessoas. Às vezes a pessoa ela tem uma raiva, certo? Ela tem uma raiva. E aí ela adoece depois dessa raiva, ou então ela é, é, tem uma tristeza muito profunda, uma situação de perda, e aí ela adoece mais facilmente, né? Ela poderia não pegar aquela gripe, mas ela pega aquela gripe. Ela poderia não ter aquele problema de estômago, mas ela tem aquela dor de estômago. Por quê? Né? Então, somos um corpo, certo? Um corpo físico com todo o funcionamento fisiológico, né, sistêmico, mas também somos seres no mundo. E somos seres no mundo que tem um monte de regras, um monte de ideias, um monte de ideologias e modos de funcionar que às vezes não se coaduna com o nosso modo de funcionar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa tímida e eu moro num lugar onde exige-se que eu seja mais espontânea, que eu fale mais, que eu diga mais coisas, que eu expresse minhas vontades, e isso eu não consigo fazer, né? Então, eu posso sofrer um pouco essa restrição, certo? Eu posso sofrer uma restrição no sentido do que eu não vou conseguir falar aquilo que me angustia, não vou conseguir falar aquele meu desejo. Então, eu vou ser exigido de algo que talvez eu não consiga fazer naquele lugar, naquele contexto específico. E aí essa exigência, ela vai pesar nos meus ombros, né? Ela vai pesar nos meus ombros literalmente, ou na minha cabeça, ou no meu coração, no meu corpo de alguma forma. Então vai reverberar aquela situação social, cultural, religiosa, econômica, vai reverberar no meu corpo físico, certo? Não é só uma relação causa-efeito. O que eu tô falando aqui pode parecer para você uma relação causa-efeito. Ah, então quer dizer que quando você tem uma situação ruim, uma situação negativa, uma situação que você não consegue dar conta, vira uma doença? Não, né, gente? Claro que não. É toda uma situação mais complexa, porque muitas vezes a gente adoece sem saber por quê. Eu não tenho como associar, eu tive uma dor de cabeça hoje, é porque eu tive uma raiva ontem. Não, não é tão assim, né? Mas há uma ligação muito importante com essas experiências que a gente tem no nosso cotidiano, experiências muitas vezes de restrição de liberdade, né, no sentido que você não pode escolher aquilo que você deseja, de não conseguir expressar aquilo que você sente, né, de não conseguir dizer aquilo que você quer dizer, de não poder vivenciar aquilo que você deseja, de não poder experimentar aquilo que realmente tem a ver com você, que faz sentido para você. Então, são situações que todos nós passamos no nosso dia a dia, né, que tem a ver com a vida em sociedade, né, que tem a ver com o processo civilizatório, como falava Norbert Elias, e tem a ver também com a questão que Foucault falou do controle da disciplina, que muitas vezes nos trazem restrição de liberdade, ou seja, a gente não poder vivenciar tudo o que queremos, o que desejamos, né? Das vezes a gente querer participar de algo e não poder, da gente querer falar e não poder ou não conseguir. Então, essas coisas que nos limitam, certo? Que nos limitam, elas podem propiciar um adoecimento.
esse adoecimento pode passar anos, né, para aparecer uma doença lá na frente mais grave. Mas você pode sofrer constantemente de dores, né? Você pode sofrer de sintomas físicos que você acha que tem a ver só com a questão física, mas não tem a ver só com a questão física. Tem a ver com esse sentimento não expresso, tem a ver com essa ideia não expressa, tem a ver com aquilo que você teve que engolir de alguém, sabe? Uma crítica, um desaforo, uma situação que você não conseguiu resolver, então você fica guardando aquilo e aquilo vai crescendo dentro de você até o momento que explode. Explode como uma forma de uma doença ou uma forma de sintoma. Por exemplo, há uns anos atrás eu fiz o meu mestrado e eu pesquisei, eu investiguei, eu entrevistei mulheres que tinham sofrimento de nervoso, né? Elas tinham essa queixa de doença dos nervos. Ah, doutora, meu problema é de nervos, né? Eu sou nervosa e tal. E aí, eu fui conversando com elas e fui observando quanto que essas mulheres, elas eram sobrecarregadas, né? Sobrecarregadas porque tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser uma esposa perfeita, com todo aquele estereótipo da boa esposa. E muitas vezes elas não tinham um trabalho remunerado, então elas tinham uma situação muito precária de vida, né? Condições financeiras muito ruins. E isso fazia com que fosse, sabe, se acumulando mulheres maltratadas pela vida, mulheres que às vezes o marido batia, violentava verbalmente, fisicamente, psiquicamente. Então, essas mulheres, elas carregavam um sofrimento de vida muito forte e que a forma que elas tinham de ter algum tipo de atenção, de atendimento, de cuidado, era adoecendo, certo? Então, elas adoeciam porque, primeiro, não aguentavam tanta pressão, né? Tanto estresse, tanta sobrecarga. E segundo, porque era uma forma que elas conseguiam cuidado. Por exemplo, quando ela começava a ter os tremores, as tonturas, a agonia e todos aqueles mal-estares que dava nelas, elas iam para o posto de saúde e lá elas conseguiam uma consulta médica, elas conseguiam uma medicação, um ansiolítico, geralmente um calmante, para poder se aliviar daquilo. E assim ia nesse ciclo, sabe? Então, tinha mulheres que sofriam desde a adolescência com aquela situação, sabe? De primeiro ela ter que aceitar aceitar não, ela ter que fazer coisas que às vezes ela não queria fazer. Por exemplo, já ouvi várias dizerem isso. Ah, Luciana, eu tinha um namorado, mas ele não queria usar camisinha, porque se eu exigisse a camisinha, ele ficava me perguntando, e você saiu com quem mais? E você tá dando pra quem? Desculpa a palavra, né? A expressão. E você tá fazendo com quem mais que você quer usar camisinha? Então, existe essa coisa machista, né? De dizer assim, por que ela quer usar camisinha? E aí, essas mulheres acabavam se submetendo, né? A um sexo desprevenido, inseguro, para poder não perder o namorado ou o cara. E aí, elas acabavam engravidando muito jovens, não só por isso, mas por outros motivos também. Porque muitas delas só veem isso como perspectiva de vida, né? Infelizmente, elas não conseguem acesso ao estudo, né? Elas ficam muito restritas ali àquela ideia de que a vida da mulher é crescer, casar, ter filho, ser mãe, ser dona de casa, ser esposa. Elas não conseguem ver outros papéis, assim, elas não conseguem ter outras perspectivas. Isso é um problema macro-social, meso-social, né? E micro-social também. Então, essas mulheres adoeciam muito por causa disso, uma sobrecarga, um estresse, uma situação muito de submissão àquele papel previamente definido para ela. Tanto é que eu conheci uma mulher que ela melhorou muito dos sintomas de nervoso, porque a gente fez um acompanhamento psicoterapêutico, e aí ela começou a perceber que, além de ser mãe e dona de casa, ela também desejava estudar. E aí ela encontrou no estudo uma saída, né, uma linha de fuga, para ela poder sair daquela coisa que a sociedade em que ela vivia, o contexto em que ela vivia, dizia que ela tinha que ser. Dizia que ela tinha que ser mãe, dona de casa e pronto, né? Não podia ser uma mulher que estudava, que lia, que buscava outros conhecimentos. Então, ela foi gradativamente melhorando, né, dos sintomas que ela tinha de nervosismo, de ansiedade, quando ela percebeu que estudar trazia muito bem-estar para ela e dava para ela novas perspectivas, porque ela aprendia coisas novas sobre a vida e ela conseguia encontrar formas de viver melhor com aquela situação, certo?
Então, não sei se eu consegui, assim, em um vídeo tão rápido, né? Porque isso aí daria uma aula de 3, 4 horas, mas eu não quero que... Minha ideia não é que esse vídeo seja cansativo, né? A ideia é que a gente troque algumas coisas mesmo, que eu instigue vocês a lerem mais sobre isso, a psicossomática, né? Sobre psicoterapia, sobre essa questão da saúde e da doença, que é muito importante a gente ter essa visão mais global, essa visão de que a doença não é só biológica, a doença não é só um micro-organismo que entra, né, dentro do seu corpo e faz um estrago, não. Existe também a nossa maneira de encarar o mundo, a nossa maneira de viver. Existe também uma questão muito maior, né, que não depende só da gente, que é a sociedade, o modo de vida da sociedade, né, a forma como a sociedade é organizada, que contribui muito para o adoecimento das pessoas, né? Então, às vezes, não é só você olhando para o espelho todos os dias e dizendo, eu vou ficar boa, eu sou saudável, eu sou feliz. Isso ajuda, com certeza ajuda. Mas se você vive numa sociedade que exige de você uma produtividade altíssima, exige de você rapidez nas coisas, exige de você que você aprenda a manejar várias coisas e que vive muito em função do ter, né, da materialidade, do material, isso é adoecedor, né, gente? Vocês não acham? A questão do tempo, né? Eu escuto pessoas, ela não tem tempo para nada. Como é que ela não tem tempo para nada? Ela não tem tempo para nada porque a sociedade diz para ela que se ela tiver tempo para ler ou para ficar numa rede se balançando, é porque ela tem uma vida boa, é porque ela é vagabunda, é porque ela não trabalha, não estuda, por isso que ela fica na rede se balançando, sabe? E aí estigmatiza essa pessoa que consegue ter uma ociosidade, sabe? Aí até criaram um termo, né, para ócio criativo, né? As pessoas não têm tempo mais para ter um ócio, nem criativo, nem descriativo, sabe? Então a gente precisa entender que muitas vezes a sociedade ela é adoecedora, né? E nós fazemos a sociedade, então somos nós que criamos o que criamos, tá? Isso é muito importante. Então é importante a gente avaliar assim, que sociedade estamos querendo para os nossos filhos, né? A gente quer uma sociedade que tudo é na base da pressa, tudo é na base do tempo, tudo é na base da produtividade, sabe? Então são reflexões importantes para a gente poder pensar. Por quê? Porque isso adoece. A gente tá vendo como adoece. Não cuidar da natureza adoece o ser humano, né? Eu conheço pessoas que não estão nem aí se elas jogam papel na rua, sabe? Se tomam banho horas e horas com chuveiro elétrico ligado, se desperdiçam coisas, objetos e tal, sabe? Que eu conheço pessoas assim, isso é preocupante, porque quando você não cuida da natureza, a natureza devolve para você, devolve para a gente, né? Então a gente adoece, né? Então vai adoecer. Esse vírus, tenho certeza, tem a ver também com o descuido da natureza, tem a ver também com essa falta de respeito ao meio ambiente em que vivemos. Esse é como se fosse assim, ó. Ah, eu não tô nem aí, sabe? Eu quero só saber do meu, os outros que se virem. É muito essa perspectiva mais selfish, né? Ou seja, mais eu que importa. Importa o meu desejo, importa a minha vontade, importa meu tudo. E aí o outro, você não tá nem aí pro outro, né? Não tem esse senso de coletividade. Não dá para ter senso de coletividade toda hora, porque tem coisas que são reais, assim, que você precisa cuidar. Mas a gente precisa também pensar um pouco nessa sociedade que estamos construindo, porque adoece a gente, adoece nossos filhos e adoece. Então, eu espero ter respondido para vocês brevemente essa pergunta, por que adoecemos? Tem a ver com o biológico, tem a ver com o social, tem a ver com o subjetivo, ou seja, a maneira como eu encaro as coisas, né? A maneira como eu lido com as situações que aparecem para mim, diz muito sobre que tipo de saúde você tem. E também aspectos que vão além muitas vezes da gente, que é a natureza, né? Então a gente precisa refletir mais sobre esse todo, né? Sobre essas questões, para que a gente busque mais saúde para a gente e para os nossos semelhantes, tá bom? Uma primeira coisa que a gente pode fazer, já que tem coisas que não estão muito além da gente, né? A não ser que a gente se una e faça toda uma mobilização social, é buscar fazer coisas que lhe tragam prazer, né? Buscar o bem-estar. Isso não é fácil como parece, mas é um primeiro ponto.
né? É um primeiro desafio aí para você, tá bom? Um beijo, fique bem. Se tiver dúvidas, quiser comentar qualquer coisa, é só deixar aí os comentários que eu respondo com prazer, tá bom? Tchau, tchau.